O que é mais importante para você? Insistir em tratamentos que não curam e não tratam ou investir no amor e compaixão ao idoso no término da sua vida? O nosso canal vai trazer para vocês o tema sobre terminalidade no idoso. O vídeo de hoje eu apresento as fases do processo de morte e morrer e as influências que atrapalham este processo. Eu sou Sandro Calef, enfermeiro gerontólogo, mestre em saúde da família, e esse é o nosso canal Envelhecitude, com boas práticas para o envelhecimento. Mesmo a morte sendo um processo natural dentro da nossa vida, a gente tem uma dificuldade muito grande de falar sobre ela porque ela é um tabu ainda na nossa sociedade. A morte, pessoal, é um processo da vida dentro da nossa própria vida que surge dentro de um ciclo dividido em 5 etapas muito bem desenhadas e definidas. A primeira etapa é quando a gente descobre que vai morrer, né? Quando a gente tem uma doença grave, uma doença crônica terminal ou o idoso que já está no seu processo de terminalidade. A primeira parte que a gente vai ter nesse ciclo é o negar a morte. A gente vai tentar, como é que a gente nega? Não acreditando que é com a gente, que isso é uma história, que houve um erro. A gente tenta a todo momento negar isso, falando que a gente está bem. Chega um segundo momento que a gente descobre que negar não vai resolver o problema, a gente entra numa situação de raiva. Por que comigo? Por que eu fiz? O que eu fiz para merecer? Nesse sentimento onde há uma grande tristeza, né, e uma grande revolta com religiosidade, com crença, com fé, com os profissionais de saúde. E a gente descobre que também não resolve ter raiva, que isso não vai curar a nossa morte ou o nosso processo de morrer. A gente vai entrar na terceira fase desse processo, que é a depressão. Né? Um profundo estado melancólico, de tristeza, que a gente já começa a imaginar que a vida não vai ser da forma como era antigamente. E nesse momento de depressão a gente começa a tentar barganhar, fazer trocas, permutas, que já envolve a quarta fase desse processo de morte. Então, neste momento, a gente começa a barganhar com religiosidade, procurando os melhores profissionais, buscando o segundo diagnóstico, o terceiro diagnóstico, e a gente ainda está numa fase que não está aceitando bem a doença, com uma troca de promessas, né, e de tratamentos diferenciados, modificados, para a gente retomar a nossa vida naturalmente. Até que a gente entra numa fase chamada de resignação ou aceitação, que é neste momento onde o indivíduo ele descobre que ele precisa se preparar para a passagem para outra fase da sua vida, que é o além da morte. Então, nesse momento, a gente tem que entender que a morte não é sinônimo, e o morrer não é sinônimo de tristeza, de abandono ou de sofrimento. Então, esse processo a gente vai ver que é muito importante a gente entender e saber o que a pessoa tem e entende sobre esse processo de morte e morrer. O idoso ele viveu todas as suas experiências e certamente ao longo do seu processo de vida, do seu ciclo de vida, ele falou alguns assuntos importantes sobre o processo de morte, como ele queria morrer, onde ele queria morrer, com quem ele queria estar nesse processo. Então, é importante que a gente fale da morte estando vivo, não deixando para falar da morte no processo final, já na proximidade mesmo da gente, de fato, falecer, morrer, dentro da sua denominação religiosa, desencarnar, como seja, para a gente abordar esse tema. Então, a morte ela precisa ter um significado. A gente precisa entender essa morte. O que essa morte representa para quem está morrendo, para quem está ficando, se ela é dolorosa, se ela é prazerosa, como vai ser esse processo e a gente conseguir lidar com esses mecanismos de um enfrentamento de uma forma positiva para a morte ser minimamente dolorosa. Então, vem um grande questionamento quando a gente vê idosos em processo de terminalidade ou indivíduos com doenças incuráveis que não vão ter sucesso terapêutico. A gente se pergunta, né, quando a gente investe em tratamentos invasivos que vão proporcionar sofrimento a esse indivíduo, eu venho com um questionamento muito importante. O que é mais válido para a gente? Dar dias a uma vida que não vai ter perspectiva de cura e melhora, ou a gente dar vida aos dias que restam? Então, trabalhar nessa perspectiva, eu entendo que é bacana da gente buscar viver melhor, com mais dignidade, amor e compaixão,
no término da nossa vida. Então, isso vai fazer com que a gente enfrente melhor o processo e consiga se afastar de fatores que podem influenciar negativamente o processo de morrer. Então, que fatores são esses que podem atrapalhar o nosso processo de morte e morrer? Um deles são as experiências que a gente teve com luto, morte e morrer. Se eu tive na minha convivência enquanto jovem um enfrentamento positivo sobre a morte, eu vi essa morte de uma forma bem discutida, bem abordada em família, com amigos, eu vou entender que ela é de fato um processo natural. Agora, se eu não tive uma experiência muito boa com a morte, ou morte traumática, uma morte sofrida com muita doença, a gente não vai conseguir evoluir bem no processo de morte e morrer. E também é importante a gente destacar o que está levando a este processo de morte e morrer. É uma doença aguda, é uma doença crônica que se descompensa, é um trauma, uma violência, Nesse sentido, quanto mais sofrimento a gente encara nesse processo, na descoberta de que a gente vai morrer ou que alguém muito próximo a gente, que a gente ama, vai morrer, também pode influenciar na forma que a gente enxerga e enfrenta a morte. E isso também vai levar com que a gente faça uma espécie de repensar sobre a expressão morte e morrer, e é o momento da gente conseguir liberar, verbalizar os sentimentos que a gente tem um pelo outro, tanto de quem está partindo e de quem está ficando, da gente ter um momento de perdão, momento de gratidão, momento de troca de amor, porque afinal de contas, no período próximo e breve, essa pessoa não vai mais estar presente entre a gente. Seja ele o pai, o avô, o irmão mais velho. Então a gente precisa, neste momento, entender que essa fase final de término do processo de vida, ele precisa estar cercado de amor, de gratidão, de compaixão. Então, para a gente entender e começar a finalizar esse primeiro vídeo, eu queria trazer algumas sensações e reações que vão atrapalhar neste processo de entendimento e de evolução da morte. Então, um deles é a frustração ou a alegria que a gente tem com a nossa vida. Então, quando a gente olha para trás, a gente vai saber se o nosso processo de morte vai ser bom ou ruim. Esse processo mesmo de morrer, o último dia da nossa vida. Se eu olho para trás e eu encaro a minha vida com felicidade, com alegria, eu tenho um sentimento de realização. Então eu vou ter uma boa passagem porque eu senti e vi que a minha missão foi cumprida. Deixei uma família honesta, justa, com filhos carinhosos, responsáveis e que amam as pessoas, e se amam também. Se eu enxergo o meu passado com tristeza, com o sentimento de que eu poderia ter feito outra coisa, que eu poderia ter melhorado a minha vida, o meu processo de último dia de vida, o meu processo de transição entre vida e morte, ele não vai ser muito satisfatório. Outra questão que a gente precisa discutir também é sobre o medo da morte. Pessoal, a morte é certeira na nossa vida, ela vai acontecer. Então, o que há de problema na gente discutir sobre o processo da nossa própria vida? A gente discute uma infinidade de coisas, discute casamento, discute criação dos filhos, discute qual viagem vai fazer, e por que não discutir da morte? Fazer acordos é muito importante, de onde eu quero estar, com quem eu quero estar, como pode ser meu processo de morte, como vai ser o meu velório, onde eu quero que seja enterrado. Então, isso tudo precisa ser encarado para a gente vencer o medo que a gente tem da morte. Para finalizar, a gente precisa entender que a morte ela não está envolvida com angústia, impotência ou raiva. A morte e o processo de morte e morrer envolve o auto-perdão, que é você se sentir bem com você, se sentir realizado, é a nossa capacidade em perdoar e a nossa capacidade de demonstrar amor e compaixão a quem está partindo e também quem está morrendo, entender que tudo que pode ser feito foi feito e mantendo a dignidade. Então, pessoal, nesse primeiro vídeo foi isso sobre o que eu queria passar sobre o processo de morte e morrer. O segundo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre como o idoso aprende e lida com o processo de morte. E o terceiro e último vídeo em como a gente pode se guiar enquanto profissional de saúde, enquanto familiar, no processo pós-morte e no preparo imediato do morrer. Ok, pessoal? Beijo grande no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Se você curtiu, deixe seu like aqui embaixo. Se não se inscreveu no Envelhecitude, se inscreva, porque cada inscrição e
cada curtida nos nossos vídeos é muito importante pra gente. Beijo no coração!